Deixe-me esclarecer algo logo de início. As mulheres não são tão misteriosas quanto a sociedade, os filmes ou os falsos gurus de relacionamentos fazem você acreditar. Na verdade, quando você realmente entende como a mente de uma mulher funciona, suas emoções, seus instintos e seus gatilhos psicológicos, você percebe algo poderoso. Fazer uma mulher se apaixonar por você não tem nada a ver com ser o homem mais bonito do lugar. Não tem nada a ver com dinheiro, status ou mesmo ser o cara legal. Tem a ver com entender a psicologia. E neste vídeo vou explicar exatamente como isso funciona. Bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Stoicism Mastermind. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E a todos que têm apoiado o canal, muito obrigado! Seus comentários, incentivos, agradecimentos e assinaturas realmente mantêm este canal ativo e em crescimento. O Patreon estará disponível em breve e seu apoio torna tudo isso possível. Agora, o tópico de hoje é polêmico, é revelador e a maioria dos homens não está preparada para ouvir isso. Hoje, vamos falar sobre como usar a psicologia feminina para fazer com que quase qualquer mulher fique obcecada por você. Não te persiga. Não apenas goste de você casualmente, mas fique obcecada. Aquele tipo de obsessão em que você permanece na mente dela muito depois da conversa terminar, em que ela pensa em você à noite, em que a dinâmica de poder muda silenciosamente. E de repente, você é quem está sendo cortejado. Agora, deixe-me ser claro antes de prosseguirmos. Isso não é manipulação. Isso é consciência. São gatilhos emocionais subconscientes. As mulheres nem percebem que estão respondendo a eles. E nunca vão admitir isso abertamente. Mas uma vez que você entenda esses gatilhos, você para de jogar o jogo errado. O que você está prestes a aprender são 7 princípios psicológicos que ativam uma chave na programação emocional de uma mulher. Não são cantadas, não são truques. Essas são mudanças de mentalidade, comportamentos e sinais emocionais que a maioria dos homens ignora completamente. E uma vez que essa chave vira, ela não consegue mais te esquecer. Vamos começar. Número 1. Ignore a beleza dela. Elogie a inteligência dela. É aqui que a maioria dos homens falha imediatamente. Eles conhecem uma mulher atraente e a primeira coisa que fazem é comentar sobre a aparência dela. Você é linda. Você é deslumbrante. Nunca vi ninguém como você. E embora isso pareça inofensivo, na verdade, coloca você na posição mais vulnerável possível. A verdade é a seguinte: mulheres bonitas ouvem isso todos os dias. Não as impressiona, não as empolga. Elas se condicionaram a ignorar emocionalmente esses elogios. Então, quando você começa falando da aparência dela, instantaneamente se torna mais uma voz esquecível, alimentando o ego dela. Mas quando você ignora a beleza dela e, em vez disso, reconhece a inteligência dela, algo poderoso acontece. A maioria das mulheres nunca é verdadeiramente vista por quem elas são além da aparência. Os homens estão muito distraídos com a forma como elas se parecem para perceberem como pensam. Essa é a sua vantagem. Em vez de elogiar o rosto dela, elogie a percepção dela, a perspicácia dela, a maneira como ela pensa. Diga algo como: sabe, a maioria das pessoas nunca repara nessas coisas. Você pensa diferente. Isso atinge a identidade dela. Isso a faz se sentir compreendida em um nível mais profundo. E quando uma mulher se sente vista em vez de admirada, a curiosidade se transforma em atração. De repente, ela se pergunta por que a sua demonstração de afeto parece diferente. É assim que a obsessão começa. Número 2. Afaste-se quando ela quiser sua proximidade. Este confunde as mulheres em um nível subconsciente. Quando uma mulher começa a demonstrar interesse, enviando mais mensagens, ligando mais, se aproximando emocionalmente, a maioria dos homens entra em pânico. Eles pensam: preciso corresponder à energia dela ou vou perdê-la? Então, eles investem demais. Grande erro. As mulheres não se apaixonam por homens que estão sempre disponíveis. Elas se apaixonam por homens que criam tensão emocional. Quando ela se aproxima, você não desaparece, mas diminui o ritmo. Você se torna um pouco menos disponível. Você não se apressa em responder. Você não reorganiza sua vida para a atenção dela.
Essa pequena lacuna emocional cria espaço, e nesse espaço a mente dela começa a trabalhar. Por que ele ainda não respondeu? Será que eu disse algo errado? Por que estou pensando tanto nisso? Parabéns! Você está na cabeça dela. Não se trata de joguinhos. Trata-se de manter o controle do ritmo. Quando você mostra a ela que gosta da presença dela, mas não precisa dela, você comunica força. E força é viciante. Número 3. Desperte um ciúme sutil. A maioria dos homens tem pavor de ciúme. Eles acham que é tóxico. Mas o ciúme, quando sutil, é um dos gatilhos emocionais mais fortes que existem. As mulheres são programadas para valorizar o que outras mulheres desejam. Se ninguém mais te deseja, ela subconscientemente questiona por que ela deseja. Isso não significa se gabar, não significa flertar na frente dela. Significa ter uma vida, ser sociável, ser confiante, ser naturalmente atraente para os outros, sem esforço. Quando ela percebe que outras mulheres gostam da sua presença, algo muda. Ela presta mais atenção. Ela se envolve mais emocionalmente. E quando ainda a competição entra em sua mente, o distanciamento desaparece. Um pouco de ciúme mantém as emoções vivas. E o envolvimento emocional leva à obsessão. Quarto passo. Haja como se pudesse ir embora a qualquer momento. Não há nada mais poderoso do que um homem que não tem medo de perder uma mulher. A maioria dos homens se apega. Eles pensam demais. Eles se desfazem para mantê-la feliz. E, ao fazerem isso, perdem toda a vantagem. As mulheres não se apegam a homens que precisam delas. Elas se apegam a homens que as escolhem. Quando você se comporta como se pudesse ir embora a qualquer momento, não como uma ameaça, mas como um padrão, você inverte a dinâmica. Você não está mais reagindo, você está avaliando. Essa confiança a força a investir, a se esforçar, a manter sua atenção. E esse esforço cria um vínculo emocional. Ir embora não é fraqueza, é amor próprio. E o amor próprio é magnético. Número 5. Seja imprevisível. A previsibilidade mata a atração. Quando uma mulher sabe exatamente como você vai responder, o que você vai dizer e como você vai se comportar, emocionalmente ela se desliga. A mente humana anseia por mistério. Se você sempre manda mensagens instantaneamente, às vezes não mande. Se você sempre a elogia, faça uma pausa. Se você sempre toma a iniciativa, deixe-a curiosa. Isso não significa ser inconsistente em valores, significa ser imprevisível na presença. Mude o ritmo emocional, seja sério num momento, brincalhão no seguinte, profundo hoje, leve amanhã. Essa variedade emocional a mantém alerta. Quando ela não consegue te decifrar completamente, começa a preencher as lacunas sozinha. E essas histórias mentais se transformam em obsessão. Número 6. Ative o instinto competitivo dela. As mulheres são competitivas, especialmente quando se trata de homens de alto valor. Quando ela percebe que outras mulheres te desejam, seu valor dispara na mente dela. Não porque você mudou, mas porque a percepção dela mudou. Ela não te vê mais como um cara que gosta dela. Ela te vê como um prêmio. Esse medo de ser substituível desencadeia uma urgência emocional. Ela investe mais, presta mais atenção, se esforça mais. E quando uma mulher começa a competir emocionalmente, afastar-se torna-se difícil. Número 7. Dê atenção. Depois, retire-a. A atenção constante mata a atração. Os homens inundam as mulheres com validação porque têm medo de perder a conexão. Mas, sem contraste, a atenção perde o valor. Dê-lhe a atenção, depois afaste-se. Crie espaço para que ela sinta sua falta, para que ela se questione, para que ela sinta a sua ausência. Esse contraste emocional faz com que a sua presença pareça poderosa. E quando a atenção parece escassa, torna-se viciante. Consideração final. A obsessão não é criada pela perseguição, é criada pela presença, confiança e inteligência emocional. Quando você para de tentar conquistá-la e começa a entendê-la, você se torna inesquecível. E quando uma mulher se envolve emocionalmente, deixar ir é a coisa mais difícil que ela jamais fará.